boa noite. Eu sou Verônica Rocha e estou aqui para deixar para vocês mais uma meditação da série De Casa para Casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola que se encontra em Lucas, capítulo 16, do 19 ao 30, e nós vamos ver um pouco nessa palavra uma reflexão que Jesus trouxe para os seus ouvintes da época, né, em relação à postura preconceituosa, travados em muitas tradições e costumes dos fariseus e escribas em relação aos gentios, né, de forma que eles eram marginalizados por eles, e a gente vai ver um pouquinho nessa parábola, que é a parábola do rico e Lázaro, alguns pensamentos, né, algumas dicas para que nós possamos estar atentos e aprender com isso e termos uma postura diferente, uma postura que reflete Jesus, que reflete o amor de Jesus. Vamos ler, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e me mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Para início da nossa conversa, eu quero deixar bem claro, né, que essa parábola, ela não tem um objetivo de estar trazendo aqui uma revelação sobre o que acontece após a morte, né? Ela não vem tratar aqui de assuntos de céu e de inferno, mas ela é só uma confirmação, ainda uma afirmação de que a palavra de Deus é eficaz para a transformação, para a mudança. A palavra de Deus revelada, que é viva, né, é eficaz para essa transformação. E para nos ensinar a perceber o reino ativo entre nós e através de nós. Quando eu olho para esse contexto e a gente, de forma muito simples, né, e superficial, é claro, não é um grande estudo dessa parábola, até porque nós teríamos aí diversas visões a respeito do que essa parábola nos traz, né? Mas eu queria que a gente pensasse no sentido de qual é a nossa posição hoje,
né? Qual é a nossa postura? Quais têm sido qual tem sido as nossas ações em relação aos Lázaros dos nossos tempos? Existia uma prepotência, existia uma altivez dos fariseus, né, dos escribas, do povo de Israel em relação aos gentios. Eles eram vistos como os marginalizados, os que não tinham direito à bênção de Abraão, às promessas do Messias sobre suas vidas. E isso fez com que esse povo se tornasse um povo muito endurecido, um povo desafetuoso, né, que não transparecia amor, compaixão ao seu próximo. E essa parábola vem retratar isso, né? Jesus ele traz essa parábola para os ouvintes daquela época com a finalidade de dizer para eles que era necessário que se cumprisse a palavra de Deus, né? Que se fizesse real o reino de Deus através de ações de caridade, de amor, de benevolência. Quando essa parábola nos traz a figura de um mendigo machucado à porta da casa de um rico, comendo as migalhas que caem do chão, né? Num contexto histórico da época, a gente pode perceber que naquele contexto eles tinham um costume de comer e limpar os seus pratos com pedaços de pão, né, e jogar o resto, e os cachorros comiam. Até isso está revelado nessa parábola. Era nesse nível que existia desigualdade, era nesse nível que os relacionamentos eles se davam, né, nesse contexto dessa palavra. E Jesus então entra com essa parábola no sentido de nos provocar a entender que é possível nos tornarmos acessível, tornar o reino dele acessível aos que precisam, aos marginalizados, aos injustiçados. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, e eu te convido a fazer isso nesse momento, no livro de Lucas, capítulo 7, verso 22, Lucas 7, verso 22, repetindo aí para vocês, a gente vai ver assim: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Nós vemos um evangelho que é pregado, um evangelho palpável, né? Um evangelho que é real, um evangelho de possibilidades, um evangelho de expectativa. Esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho do reino que nós acreditamos. E que chega ao marginalizado, e ele não tem um simples olhar de caridade, de um simples coração, um coração comovido, né? O convite que essa palavra nos traz, que essa parábola nos traz, é para que a gente vá além disso, né? Quando nós vemos os marginalizados dos nossos tempos, os Lázaros dos nossos tempos, é preciso que haja algo maior do que uma comoção do nosso coração. Eu não posso desejar como um arauto do Senhor, como um embaixador do Senhor, como um portador do Senhor Jesus, da voz do Senhor Jesus aqui na terra. Eu não posso me mover até essa pessoa simplesmente com ações emergenciais, mas eu preciso, assim como Jesus nos ensina, a levar a essa pessoa uma transformação verdadeira, porque esse é o evangelho do reino, um evangelho que transforma, um evangelho que faz o morto ressuscitar, que faz o coxo andar, como nós falamos agora há pouco, né? E esse é o evangelho palpável. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino, é um evangelho vivencial, né? Que eu vou me compadecer desse Lázaro, desses tempos, mas eu vou interferir na realidade de vida dele.
né? E onde Jesus chega, há transformação, encerra-se a miséria, o medo se esvai. E essa parábola, diferente do que inicialmente, né, a gente acredita que ela vai falar, ela traz essas provocações para nós. E eu queria hoje te convidar a essa reflexão. Eu queria te convidar a pensar as suas ações, os seus planos, os seus passos em relação aos Lázaros do seu tempo, que caminha com você, que trabalha com você, que talvez você encontre em seu caminho diário, né? Qual tem sido a sua ação em relação a esses Lázaros, né? Os Lázaros da atualidade, as pessoas que são marginalizadas. Naquela época existia um conceito de espiritualidade relacionado a uma vida efetiva, produtiva, rica, né, em relação aos bens materiais, e as pessoas que eram mais pobres, as pessoas que eram desfavorecidas economicamente, socialmente, elas eram vistas como pessoas espiritualmente fracassadas, né? Existia esse contexto. Como eu disse, a gente não vai fazer um grande estudo, mas se você se interessar, fica aqui essa provocação para você. Você vá a fundo e você vai perceber alguns detalhes que estão inseridos nessa palavra que nos levam a uma grande reflexão. E esse era o contexto, né? Acreditava-se que esse povo, os fariseus, né, os escribas, esse povo que tinha promessas de Jesus, né, do Messias, eles tinham o direito do reino dos céus, e os outros, né, que eram desfavorecidos, dificilmente eles viviam de miséria, das migalhas. E a gente entende que onde o reino de Deus alcança, há transformação, né? O meu convite hoje a você, né, é para que a sua caminhada, né, para que você valorize o caminho e não o objetivo final tão puro e simplesmente. Nós estamos inseridos em diversos contextos, em diversas realidades, e é possível você, com o poder que está em Cristo Jesus, você levar esse evangelho de transformação a essas pessoas. E mais uma vez eu pontuo: qual tem sido a sua ação, né? Qual tem sido a nossa ação como igreja do Senhor frente aos Lázaros do nosso tempo atual? Assim como os escribas e os fariseus daquela época, nós vemos, infelizmente, essa realidade no cristianismo dessa época, dessa geração, né? Há muitas chances desperdiçadas por conta de falta de um fundamento verdadeiro na palavra de Deus, né? Ele diz ali na parábola que, ainda que ele ressuscitasse um morto, se eles não ouvissem a lei de Moisés, ele não ia fazer diferença. As pessoas estão hoje moralizando demais o evangelho e vivendo de forma muito rasa. É preciso que os nossos lastros, é preciso que a nossa convicção de fé, ela esteja arraigada à palavra simples e pura do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia revelada a nós, né? E esse é o meu convite hoje a você, para que você faça essa reflexão, a fim de que a sua vida, a fim de que os seus projetos, os seus passos, as suas intenções, elas sejam cheias da presença de Jesus, cheias de intenções do reino, de transformação, de cura, de novidade de vida, né? Que é o que o Senhor Jesus nos oferece. Então, essa é a mensagem que essa parábola nos leva a pensar, nos leva a refletir. E de forma muito simples, né? Eu venho aqui dividir esse texto com você, eu venho te encorajar a separar um tempo
e ler de forma mais profunda, de forma mais reflexiva, para que o Espírito Santo ele complete essa palavra no seu coração, porque há urgência em nós nos levantarmos de forma ativa, tornando o reino de Deus ativo entre nós e através de nós para os Lázaros dos nossos tempos.